Deus? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, povo de Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu sou o pastor Felipe Ventura, faço parte da equipe de fé do pastor Jaime de Amorim Campos e do missionário R.R. Soares. E estamos aqui no culto às 5 horas da tarde, aqui da reconstrução, nesse ato de fé também dos 7 clamores para a reconstrução. Nós cremos que Deus tem poder para reconstruir tudo aquilo que de alguma maneira o diabo tem destruído na sua vida, amém? Ele tem poder para reconstruir. Estaremos nessa fé em nome do Senhor Jesus. E hoje, 7h30 da noite, nós temos ali o culto 90 minutos com Deus, com o pastor Jaime de Amorim Campos. Você que me assiste em casa, você que está aqui na proximidade do centro de São Paulo, venha. Seja abençoado grandemente em nome do Senhor Jesus. E eu trago agora para vocês a palavra de Deus, porque eu creio que irá te abençoar, que irá te alcançar em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, muito fácil de encontrar, é o segundo livro da Bíblia. Você abre a Bíblia, primeiro Gênesis, segundo Êxodo, capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo, vamos começar no versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem me ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Versículo 2. E o Senhor lhe disse, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Aqui foi onde Deus falou ao meu coração. O Senhor Deus, Ele deu ali para Moisés, Ele mostrou algo para Moisés, que Moisés quis fugir. E assim muitas vezes, dentro da igreja, diante do povo de Deus, as pessoas desejam fugir. Elas desejam fugir da responsabilidade do que Deus tem dado para ela. Aparentemente, era somente uma vara, mas se tornou em cobra, se tornou em algo diferente. E Moisés, naquele momento, ele tentou fugir daquela cobra. E da mesma forma, tem pessoas fugindo da sua luta, fugindo da batalha, fugindo do que Deus entregou para ela. Tem problemas, meus irmãos, que ninguém vai poder resolver para você. Ninguém. Tem coisas que somente você poderá ir e resolver. Mas tem pessoas que ela não assume a responsabilidade. Aparentemente era somente uma vara. Mas através daquela vara, muitos milagres aconteceram. Daquilo que Moisés queria fugir, se tornou em um grande instrumento de milagres. Em um grande instrumento de bênção. E muitas vezes aquilo que você quer fugir será o seu futuro amanhã. Aquilo que você deseja fugir será a grande vitória da sua vida muitas vezes. Quantas pessoas ela tenta fugir da responsabilidade de um casamento? Ela tenta fugir da responsabilidade dentro de casa, com um filho, com uma filha problemática. Ela tenta fugir de algo que Deus mostrou para ela, que ela deve fazer, que ela deve buscar. E infelizmente, Deus, quando a pessoa foge, Deus não pode cumprir aquele propósito. Olha só que interessante, povo de Deus. E diz aqui no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-la pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Na mão de Moisés era uma vara, mas no chão era uma serpente, era uma cobra. Muitas vezes o problema não é tão difícil assim, mas a pessoa ela só olha ele de longe, ela não se aproxima para resolver. Enquanto nós ficarmos distante,
Enquanto nós ficarmos numa posição defensiva, não partirmos realmente para a direção que Deus tem dado, nós não vamos ver o milagre acontecendo. Nós não vamos ver a vara, a cobra, se transformando em vara. Aquilo que parecia tão perigoso, né? Porque poucas pessoas aqui, eu tenho certeza, gostam de cobra. Quem gosta de cobra? Quem gosta, hein? Ninguém levantou a mão. Agora, quem não gosta de serpente nem de cobra? É todo mundo. Parecia que era o quê? Algo difícil. Parecia que era o quê? Algo perigoso. Mas quando ele colocava a mão, era um pedaço de madeira, era uma vara. E assim é o seu problema. A sua dificuldade, que parece ser tão perigosa, tão difícil, se você segurar firme, você vai ver que não passa de nada. Você vai ver que com Deus aquilo se torna um pedaço de pau. Que aquilo se acaba. Que aquilo não aguenta, não sustenta diante de Deus. E aí Deus vai fazer aquilo muitas vezes até mesmo de instrumento. Vai transformar. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que te faz fugir pode ser o seu sucesso amanhã. Ah, não, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha casa, o senhor não conhece a minha família, não sabe a minha causa. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus não é uma para um e outra para outro. No seu caso também. Aquilo que te faz fugir pode ser a grande bênção da sua vida. Amém, igreja? Olha só, continuando. Versículo 4, nós vamos pregar agora. No capítulo 7, ainda de Êxodo, aqui eu separei um pouco, porque não daria para separar tudo. Quantas vezes essa vara foi citada? Quantas vezes Deus falou sobre essa vara? São muitas. Não daria para separar tudo aqui, senão nós não teríamos tempo para isso. No capítulo 7, no versículo 19, diz assim, 7:19. E disse mais o Senhor a Moisés: dize Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, porque as suas correntes, sobre as suas correntes, e sobre os teus rios, e sobre os teus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim os vossos vasos de madeira, como os vasos de pedra. Olha só, Deus diz novamente, segura essa vara. Repetindo que no início, Moisés desejava fugir daquela vara que se transformava em cobra no chão. Na mão dele era uma vara, mas no chão era um inimigo, podemos dizer assim. Porque se você for ler, a palavra de Deus diz, a figura de cobra, de serpente, a antiga serpente, é o diabo. E era um inimigo no chão, mas na sua mão era uma vara. É isso que eu quero que você entenda. E Deus fez ele usar ela diversas vezes. Através dessa vara, as águas se tornaram em sangue, como nós vemos aqui. No capítulo 9, vamos lá, capítulo 9, versículo 23. 9:23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraivas, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Novamente, aquilo que aparentemente era nada, ou aparentemente era algo de fazer fugir quando estava distante, estava sendo instrumento novamente. Meu irmão, coloque isso no teu coração. Aquilo que te entristece, ou aquilo que te põe medo, se você colocar diante de Deus, ainda vai ser um instrumento dentro da sua casa. Deus tem poder de mudar, sim, aquilo que hoje te faz ter medo. Aquilo que hoje faz você nem gosta de dizer. Todo mundo tem na família um familiar problemático. Todo mundo tem, seja de perto ou seja de longe. Mas aquele familiar, como estou dando exemplo de família, mas pode ser para todas as áreas, pode ser ainda um instrumento na sua vida. Aquela serpente pode ser ainda um instrumento, pode ser transformada em nome do Senhor Jesus.
Aquele trabalho que talvez você diz, olha, pastor, para mim não serve mais, não tem mais jeito, não aguento ficar mais nem um dia. Deus pode te colocar lá como cabeça ainda um dia, ou até mesmo como dono. Mas para isso, nós temos que obedecer a Deus. Não adiantaria nada Moisés ficar ali olhando para aquela serpente, e Deus disse para ela, pegue na cauda dessa serpente. E Moisés ficar, não, estou fugindo. Porque a vontade de Moisés está escrita na Bíblia, era fugir da serpente. Mas Deus queria que ele pegasse e estendesse para o céu. E muitas vezes é o que acontece. A pessoa ela tem uma vontade que é contrária ao desejo de Deus. Quantas vezes Deus diz no coração da pessoa, não persiste, luta pelo seu casamento, e ela vai lá e marca a audiência para o divórcio. Ela sabe que é contra a vontade de Deus. Ela sabe que isso de maneira nenhuma seria a vontade de Deus, porque Deus ele não mente, e ele diz que ele odeia o divórcio. Mas ela está fazendo contra, ela está fugindo, sendo que poderia sim ser uma bênção. Mas Deus continuou usando esse instrumento, essa vara, várias vezes. Deus fez, aqui no capítulo 10, versículo 13, diz novamente sobre essa vara. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Agora, o tão conhecido milagre que Deus operou através, não com o poder dessa vara, mas através dessa vara, está no capítulo 14, versículo 16. Capítulo 14, versículo 16. Vamos ler o versículo 15, para que nós vamos entender. Então disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E eu, levanta a tua vara e estende sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Me desculpe ser repetitivo, mas desde o início, nós vimos que essa vara, ela não queria, Moisés não queria estar com ela. Mas essa vara foi o instrumento de vitória mais conhecido, vamos dizer, do Evangelho até hoje. Porque com mais nós falamos do milagre que Moisés operou ali. O mar que se abriu, isso é um marco na história. Mas no início, ele tentou fugir. Então, para que nós venhamos alcançar o propósito de Deus, as bênçãos de Deus, nós temos que realmente ter essa ousadia de atender a palavra de Deus, independente dos nossos sentimentos. Porque nós não podemos ser movidos por sentimentos, nós temos que ser movidos pela voz do Senhor. A palavra de Deus diz que o justo verá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem mais prazer na alma dele. A alma do Senhor não vai ter prazer sobre ele. Nós precisamos atender. Às vezes as coisas de Deus confundem a sabedoria do homem, porque é uma sabedoria superior. Muitos vão dizer, é loucura andar com uma vara na mão. É loucura fazer esse ato. Quantas pessoas criticam até mesmo a nossa fé. Até mesmo a nossa fé de fazer um ato com um copo com água, de fazer um ato com um azeite. Mas da mesma forma o Senhor Jesus ele fez. Quando ele cuspiu na terra, fez o lodo e passou sobre o cego. Mas nós precisamos ter essa fé que faz o mar se abrir. Essa fé que muitas vezes vai contra os sentimentos, vai contra a vontade. Mas o seu final, para aquele que executa, é vitória. Amém, igreja? Nós precisamos ter isso no nosso coração. Abra a tua Bíblia agora, no livro de Jonas. Outro que também todo mundo aqui, a maioria conhece, ele desejou fugir do que Deus estava dando para ele. Jonas, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Jonas é um livro bem pequenininho, tem que olhar com atenção para encontrar. Você vai no finalzinho do Antigo Testamento e você vai encontrar ele ali, bem com calma.
Jonas, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante do Senhor, para Tarsis. Vamos parar aqui, daqui a pouco nós iremos continuar. Então Deus falou diretamente com Jonas: Jonas, levanta e vai para a grande cidade de Nínive. Jonas se levantou. Olha, obedeceu uma parte do que Deus disse, hein? Deus não falou para ele se levantar? Sim. Mas ele se levantou para fugir. E aí nós vamos examinar um pouco, mas nós conhecemos o resultado. Nunca dá certo, meu irmão. Eu não sabia do que Deus falou. Se ela examinar profundamente, sabia sim. Às vezes a pessoa, ela vive uma ilusão, que ela procura enganar até mesmo o seu próprio conhecimento. Eu não sabia muito profundamente. Eu já vi pessoas dizer, isso é absurdo. Eu não vou para o Evangelho, porque a partir do momento que eu conhecer o certo, eu vou ter que fazer. Então eu não quero nem conhecer, eu vou ficar aqui do lado de fora, porque eu sei da responsabilidade. Mas ele acha que está enganando quem? Nós estamos falando de Deus que sonda e examina corações, que conhece a nossa mente. Então nós precisamos levar a sério aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Se Deus falou no teu coração que você precisa pedir perdão para alguém, vai pedir. Não, eu vou fugir disso. Pedir perdão, ninguém gosta de pedir perdão, mas é necessário. Porque a pessoa ela se sente tímida, envergonhada. Mas é aquele perdão que Deus está mandando você pedir para que as portas da sua vida se abram. A palavra de Deus diz, é tão sério, que se eu for ofertar a Deus e lembrar que tem alguém contra mim, eu preciso deixar a minha oferta de lado, minha adoração, o meu louvor, ou seja, qualquer outro tipo de coisa, e ir lá me acertar, depois vir oferecer. Mas muitas pessoas não levam isso a sério. Não é bem assim, não precisa ser assim tão certo. E ela vai passando por essa vida sem resultado. Ela diz, pastor, então eu vou mudar de igreja, porque olha, essa igreja aqui não me trouxe resultado. Aí ela vai para a igreja vermelha, amarela, azul, todas as cores de igreja que existem, todos os nomes que existem. E ela, quando ela se vê, ela se parou no mesmo lugar. Nós precisamos levar a sério aquilo que Deus fala no nosso coração. Amém, igreja? Se Moisés não tivesse obedecido no início, ele não seria um dos grandes líderes de Israel conhecido até hoje. Olha quantos milhares de anos passou e nós estamos falando de Moisés. Para que você seja abençoado, ouça a voz de Deus e executa. Não adianta também ficar só ouvindo. A pessoa que ouve a palavra de Deus, que é uma maravilha. Sai daqui dizendo glória a Deus, aleluia. Mas ela não executa. Ela não cumpre a vontade de Deus. Ela ouve, até se alegra. Às vezes até diz para alguém, mas ela não executa na vida dela. A palavra de Deus só vai ter poder sobre a sua vida quando você der poder para ela. É quando você executar aquilo que Deus disse ao seu coração. Ele ouviu muito bem, olha só pessoal, que interessante, versículo 2. Ele diz, levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ao versículo 3. E Jonas se levantou, mas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Tem pessoa que está entendendo o que Deus tem para ela, mas ela não tem a ousadia, a fé para cumprir. Ela prefere se esconder, ela prefere fugir. E todo aquele que foge não está cumprindo a vontade de Deus. Porque Deus não tem esse espírito de medo. Deus não foge da batalha. Então quando você está com Deus e você foge, Deus permanece ali. Porque Ele não vai fugir. Ele não vai te acompanhar nessa fuga. Ele só irá com você se você for para frente, atravessar o Jordão,
ir para dentro da cidade de Nínive, e fazer a vontade dele, e enfrentar o gigante, fazer a vontade de Deus. Aí sim, meu irmão, aí acontece o milagre. Aí as coisas vão acontecer, aí o povo de Deus sai do Egito, mesmo que se encontrar com o faraó, que com muitas pragas não soltava o povo de jeito nenhum. Se eu fosse o faraó na primeira, eu já falava, solta esse povo, pelo amor de Deus. Vai lá, pessoal, vai embora, ajuda ele, ajuda esse povo embora. Mas não importa, povo de Deus. Se nós ficarmos diante de Deus, naquilo que Ele falou no nosso coração, é impossível que a resposta não venha sobre nós. E continuando, ele fugiu para diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo até Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Observa agora, povo de Deus. E pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Observa essa parte. Pagou a sua passagem. Todo aquele que foge da direção de Deus, ele paga um preço. Ele vai pagar alguma coisa, ele vai pagar. Ah, você se divorciou porque quis. Infelizmente, você vai ter que pagar um preço. Ah, o que eu faço agora, pastor? Você acerta com Deus. Busca a direção de Deus. Se Deus te deu algo e você fez ao contrário, você sempre paga. Nós precisamos buscar a Deus para cumprir a vontade dEle, para não andar aí, sofrendo. Tem pessoa que ela dá sempre ela consegue dar até 2 passos para frente, mas quando vai ver, ela dá logo uns 20 para trás. Ela diz, minha vida nunca muda. Aí começa a vir aí a revolta. Aí ela quer botar a culpa na igreja, nos obreiros, no pastor. Ela bota a culpa em tudo quanto é lugar, mas mesmo ela olha para si e diz, realmente, eu não cumpri aquilo que Deus colocou no meu coração. Olha só. Através disso, Gênesis capítulo, nós estamos no capítulo 1, vamos para o capítulo 2, versículo 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Vamos parar aqui. Para que venhamos entender, nós temos que resumir um pouco. Jonas entrou naquele navio, veio uma grande tempestade por causa dele. Às vezes a sua falta de determinação, de convicção, faz as pessoas que estão à sua volta sofrer também. Porque a decisão de uma pessoa, de um pai de família, a decisão da esposa, muitas vezes contra a vontade de Deus, eu estou falando de pai de família e a esposa, que é muito fácil de ser entendido, ela vai levar consequência para os filhos. E ali ele estava naquele navio, veio uma grande tempestade, por culpa da sua decisão de fugir. Moisés desejou fugir, mas não fugiu. Jonas fugiu. E aí ele foi e declarou, eu sou culpado, em outras palavras, me lança sobre o mar. Lançaram ele sobre o mar, Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas e ele ficou lá dentro desse grande peixe ainda vivo. E aí ele fez essa oração. Só vai mudar a sua vida quando você estabelecer diante de Deus aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser reencaminhado, aquilo que você deixou lá atrás. A palavra de Deus diz em Apocalipse, arrepende da onde caíste. Lembra, nós precisamos. Se tem algo que ficou em aberto, se tem algo que precisa ser acertado, acerte. Obedeça. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Olha só, povo de Deus, ele fez essa oração. Aí veio a resposta. Versículo 10 agora, do capítulo 2. Jonas capítulo 2, versículo 10. E falou, pois, o Senhor ao peixe,
e ele vomitou a Jonas na terra. Versículo 1 do capítulo 3. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive. Ele rodou e caiu aonde? No mesmo lugar. Ele foi para o navio, desceu para o porão, dormiu, foi levantado dentro do navio, jogaram ele nas águas, das águas ele foi para o grande peixe, do grande peixe ele foi vomitado na praia, e veio a palavra da mesma forma: vai e clama a cidade grande de Nínive. Não adianta você fugir do propósito de Deus. Se você sabe que Deus tem algo que Ele te entregou na sua vida, a família sua foi entregue por Deus na sua vida, o seu casamento foi entregue, Deus não mandou você desistir, porque pelo contrário, Ele odeia o divórcio. Te mostro na palavra do Senhor, na Bíblia, essas palavras, Ele odeia. Mas eu estou falando aqui de divórcio, mas pode ser outra parte, pode ser outra área. É a saúde, pastor, eu desisto, eu estou começando a achar, olha, que é de Deus, Deus está me tentando. Deus não está te tentando. A palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. E sim o tentador, que se chama Satanás. Então se levanta para obedecer a voz de Deus, e dizer para essa enfermidade: sai da minha vida. Ou doença, abandona o meu corpo. Tem pessoas que até para ser abençoada, ela é um pouco rebelde. Não se assusta que eu vou te dizer, mas tem pessoas que é. Só para que você entender, eu vou falar uma situação que eu acompanhei. Uma vez fui levar um rapaz no hospital, ele estava passando mal, ele estava com um monte de documento ali dos médicos, eu levei ele para o hospital, a gente foi junto, chegou lá, ele apresentou todos aqueles laudos médicos, o médico examinou e disse para ele assim: olha, estou vendo aqui seus exames, pediu alguns exames novos, e o senhor está liberado, o senhor está com alta hospitalar, o senhor não tem mais nada. É bênção ou não é, povo de Deus? O médico falou: olha, está tudo bem, ó, já acabou, o mal foi embora. Ele olhou assim: não pode ser, doutor, tem alguma coisa, deve ter alguma coisa. Até para ser abençoado, ele era um pouco rebelde. Eu olhei e falei para ele: amigo, o médico está dizendo que você está abençoado. O médico já falou, você quer mais o quê? Aí ele falou: não, mas eu achei que eu ainda estava doente. Não, mas não está. Então, eu estou dando esse exemplo, porque às vezes o diabo ele te engana de tal maneira, que aquilo que é bênção para a sua vida, ele faz você enxergar como uma serpente. Pode até ser uma serpente, mas se você se aproximar e pôr a mão, vai se tornar uma vara. E aquela vara vai abrir o mar. Amém, povo de Deus? Aquela vara vai fazer você prosperar. Aquela vara vai fazer você ser um vencedor. Mas se você não se aproximar e pôr a mão, ela vai sempre ser uma serpente. Jonas foi e voltou, olha só, versículo 1 novamente. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, que é a pregação que eu te disse. Deus diz assim: ó, lembra, eu já falei, nem vou falar de novo o que é, você sabe. Nós temos que ter sinceridade, povo de Deus. Enquanto nós não aprendemos a ser sinceros, nós não seremos abençoados. Às vezes a pessoa ela tenta se fazer de bobo, não sei direito, mas se ela for sincera, ela sabe o que Deus está falando no coração dela. Seja sincero consigo mesmo, porque de Deus não dá para se esconder nada. E aqui eu separei aqui o resultado final. Versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Se cumpriu. O que Deus queria na vida de Jonas se cumpriu. O que Deus queria na vida de Moisés se cumpriu. Mas só se cumpriu quando eles pararam de fugir. Moisés foi mais rápido, né? Moisés só naquele momento tentou fugir, Deus vai lá e pega Moisés. Moisés foi lá e pegou. Agora Jonas pagou um preço maior. Demorou um pouco mais. Enquanto você demorar mais um pouco, mais uma noite, mais um dia, você vai ter que sofrer mais um pouquinho. Ali Faraó foi perguntado por Moisés, naquela praga das rãs. Moisés disse para ele: quando quer que eu ore para que essas rãs vão embora? Ele estava com ali, imagine, tudo lotado de rã para todo lado. Aí Faraó respondeu para Moisés: amanhã.
Aí o farol ficou a noite toda, dormiu com as ãs. Não durma com as ãs. Não deixe o que você pode resolver hoje. Ah, pastor, mas olha, eu tenho que pedir perdão. É verdade, eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas a pessoa está longe. Meu irmão, existe telefone. Existem meios. A pessoa que quer, ela faz, ela cumpre. E quando ela faz isso, Deus tem a liberdade de abrir as portas. Aí a conversão vai vir. Aí o mar vai se abrir. Os sinais de Deus vão vir sobre a sua vida. Mas somente quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Amém? Nós vamos orar agora por Deus. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E seja sincero, seja verdadeiro com Deus. Deus, Ele já conhece, a palavra de Deus declara que Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, se tem algo para fazer, se precisa ser colocado nos trilhos, faça isso hoje. Ou o mais breve, o mais rápido possível, para que Deus venha estabelecer milagres na sua vida. Amém, igreja? Para que você venha ter o prazer de ver Deus respondendo. É tão bom quando você ora e vê Deus levantando ali algo que ninguém poderia levantar para você. Você orar ali, ó, eu já tive essa experiência. Você orar para uma pessoa que está em coma, internada, pessoa que está acamada ali, hospitalizada, desenganada pelos médicos. Na sua oração ali, Deus levantar na hora. Dá um susto até nos médicos. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer o impossível acontecer, mas para isso, nós temos que estar na direção dEle. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Ô nosso Deus, nós buscamos a Tua presença. E não queremos fugir da direção que o Senhor nos tem dado. Pai, nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós. Pai, vem preparar esse povo para conhecer o Senhor mais de perto. Para ver as suas maravilhas. Para ver, Pai, o Senhor operando, curando, libertando. Mas para isso é necessário, Jesus, uma entrega. É necessário, meu Deus, muitas vezes enfrentar aquilo que nossa alma não deseja, enfrentar, meu Deus, o gigante que muitos recuaram, Pai, mas nós fazemos agora um compromisso com o Senhor, oh meu Deus, de enfrentar, de ir avante, de não fugir, oh meu Deus, nós clamamos ao Senhor, oh meu irmão, não fuja dessa dificuldade, oh não fuja desse problema, oh não fuja dessa dor, oh enfrente ela agora e diga em nome do Senhor Jesus, pode soltar a minha vida, pode soltar o meu corpo, oh enfrente agora esse pensamento de morte. Enfrenta agora essa tristeza, ou enfrenta agora essa mágoa, essa chateação, ou esse remorso, seja o que for, oh Pai, nós não iremos fugir, nós iremos permanecer na sua vontade, permanecer diante do Senhor, porque sabemos que essas barreiras não vão impedir, sabemos que esse mal não vai permanecer diante do teu nome, oh, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto a minha voz agora, contra toda entidade do inferno, todo demônio que atua na vida dessa pessoa, é você demônio que se encostou nesse casamento, é você demônio que se encostou nessa causa na justiça, sai daí amarração, sai daí obra do inferno, sai daí o sofrimento, eu digo é esse demônio da enfermidade, esse espírito da dor, esse espírito de enfermidade que atua nesse corpo, pode desalojar agora, pode sair completamente, ou levanta sua voz agora, meu irmão, e diga para esse